Olá, quarta-feira, 26 de agosto. Hoje nós vamos conversar sobre as novas regras para a eleição do Conselho Tutelar com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Sandra Franco. Você vai ver também. Bauruense sofre com a falta d'água mesmo sem racionamento. Para piorar, DAE afirma que o aumento na tarifa não deve ser revertido em melhorias no fornecimento. Você conhece as doenças causadas por pombos? Nós vamos falar desse problema, que é alvo até de um projeto aprovado na Câmara Municipal. A gente começa esta edição com a situação do fornecimento de água em Bauru. Mesmo sem um novo racionamento, setores da cidade sofrem com falhas frequentes no abastecimento. Os problemas geram ainda mais insatisfação, agora que já chegou a conta com um reajuste de 35% no preço da tarifa. E o presidente do DAE admite que o aumento não vai gerar melhorias na qualidade do serviço. Sobra para o bauruense, que depende da água, inclusive para trabalhar. Chulica é uma pequenez que faz banho e tosa a cada 15 dias nesse pet shop. Mas às vezes a cachorra volta para casa sem banho. O motivo são os dias frequentes de falta de água no estabelecimento, que fica no bairro Bela Vista. Aqui, normalmente, umas 4 vezes na semana a gente fica sem água. Trabalha só com o reservatório mesmo, as caixas d'água. Você que trabalha com banho e tosa, isso prejudica a tua atuação? A gente tem 2 funcionários, são registrados dentro do comércio, aí, dentro da CLT, tudo certinho. Isso o funcionário tem que receber. Então, o prejuízo é muito alto. Atualmente, o pet shop atende cerca de 180 animais por mês. O número poderia ser maior caso o fornecimento de água fosse regular. Nisso, o cliente fica chateado, às vezes procura uma outra opção, porque às vezes numa região falta, na outra tem água, então o cliente sempre acaba indo para outro lugar. E cliente que vai, às vezes, não volta, né? E com o aumento da tarifa de água em 35%, a insatisfação dos consumidores tende a aumentar. Os consumidores receberam as faturas com os novos valores agora em agosto. Uma família que consome até 6.000 litros de água ao mês terá um acréscimo de R$ 5,00. Para setores que utilizam volumes maiores, a conta é um pouco mais salgada. É o caso da Ellen, que possui um salão de beleza na Vila Falcão. Antes, ela pagava em média cerca de R$ 16,00. A fatura que vence em setembro dobrou de valor. Eu tive que trocar alguns produtos que eu tinha hábito de comprar antes dos meus fornecedores, para que não pudesse incidir os valores por causa da conta da água, ter aumentado as tarifas de esgoto. Então, eu tive que fazer troca de produtos, para que as minhas clientes não sofressem o reajuste. Além do aumento na conta e nas falhas frequentes no fornecimento, o bauruense ainda convive com o fantasma de um novo racionamento de água. No ano passado, o DAE precisou estabelecer um sistema de rodízio no abastecimento de água em 2 ocasiões. Uma delas durou quase 30 dias e atingiu cerca de 40% da população de Bauru. A medida foi necessária porque o nível do lago do Rio Batalha estava abaixo dos 2,60 m, o nível mínimo recomendável. Embora a autarquia descarte, por enquanto, um novo racionamento, algumas medidas foram tomadas recentemente, como o fechamento das 5 comportas da lagoa de captação para impedir que a água excedente retorne ao rio. Fechar não totalmente, não podemos fechar totalmente. Tem uma vazão, diminuir um pouco a vazão, certo? Para, evidentemente, uma medida técnica, né? No sentido de ir mais longe. Isso aí, então, vai nos dar um certo conforto. Uma das coisas que eu fiz também para segurar uma tranquilidade, um atendimento melhor, foi comprar caminhões-pipas. É uma precaução, espero que não use. Sobre o problema relatado por Helder no início da reportagem sobre a falta de água no pet shop, Giazoni diz que deve ser um problema pontual. Nós não temos tido muita reclamação, não pode ser um caso isolado, né? Quando há, às vezes, tem problema no próprio imóvel, certo? Então tem que ser avaliado isso aí. Nós tínhamos um posto lá, o Padilha 1, que caiu a vazão para 30 metros cúbicos, então não dá. Talvez o que nós vamos fazer é 100 metros cúbicos por hora, ele vai atender melhor a região da Bela Vista e só para atender a Bela Vista também. E quem espera que o aumento da tarifa vai significar investimento em infraestrutura?
Os 35% é necessário, estamos agindo também em outros setores para poder complementar e tocar isso aí sem muito investimento. Não vai dar para investir muita coisa, porque o dinheiro é só para pagar as despesas e a situação realmente está ficando difícil. Enquanto isso, Helder lamenta que o valor pago a mais não vá se reverter em qualidade do serviço prestado. Vai aumentar a água, mas e a água para ser aumentada, né? Se a gente não tem nem a água para trabalhar, vai aumentar o porquê. O tempo firmou hoje, a previsão é de que continue assim nos próximos dias. Notícia ruim para o DAI, que conta com a chuva para manter cheia a lagoa de captação do Rio Batalha. Veja os detalhes no mapa. Chove fraco em pontos isolados do estado nas regiões de Campinas e Sorocaba. A partir de amanhã, o tempo volta a ficar estável. Em Bauru, podemos ter chuva agora à noite, mas as chances são bem baixas. Nesta quinta e sexta, o sol deve predominar. Agora a umidade do ar é de 46%. Os ventos são de brisa, a 6 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 14 e 29 graus. Nesta quinta, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os riscos do contato com pombos. Eles parecem inofensivos, mas transmitem doenças. Tanto que em Bauru, novas construções devem evitar pontos de abrigos para essas aves. É daqui a pouco, voltamos já já. Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Bauru quer ajudar no controle da população de pombos na cidade. A ideia é fazer com que novas construções sejam planejadas para evitar lugares onde as aves possam se alojar. O projeto também quer conscientizar a população para os riscos que os pombos oferecem à saúde. Em Bauru, o problema é comum e preocupa as autoridades. O bosque da comunidade é frequentado por pessoas de várias idades. As trilhas e árvores atraem quem quer descansar ou praticar exercícios, enquanto o parquinho é o lugar preferido da criançada. Mas o espaço verde também atrai espécies não tão desejadas, os pombos. 3 fatores explicam a invasão dessas aves: a falta de predadores naturais, a oferta de lugares para abrigo e o fácil acesso à comida. Este zelador do bosque conta que, por mais que as equipes tentem conscientizar as pessoas, muita gente ainda alimenta os animais. Tem pessoas que é um pouco mal educada, que acha que a gente está ofendendo eles, fala que eles zoaram aqui dentro, que eles podem fazer tudo. Ninguém não pode fazer tudo, porque a pessoa também tem que ter uma consciência na cabeça que é próprio, isso é por causa das crianças deles. Se as pessoas não jogassem nada de comida, qualquer coisa de tipo de comida, eu tenho certeza que isso não ia acontecer aqui dentro. Quem frequenta o local confirma que o problema existe. A senhora vê as pessoas alimentando? Às vezes algumas pessoas dão um pãozinho, né? A senhora acha que deveria ser feito o quê com os pombos? Uma vigilância aqui, né? Precisava, para diminuir o número de pombos. Geralmente eu vejo muitos pombos por aqui, sim. O senhor se preocupa com isso? Me preocupo porque tem visto que eles trazem doença, né? Os pombos também costumam fazer os ninhos no alto de prédios e construções, como nesse edifício que fica próximo ao bosque. Segundo o chefe de controle de zoonoses da prefeitura, a infestação dessas aves ocorre em vários pontos da cidade. Geralmente existe uma fonte de alimentação próxima, né? E eles têm o acesso ao prédio, acesso a um alojamento, local onde eles podem fazer ninho. Embora aparentemente inofensivos, esses animais podem sim causar doenças. Essa infectologista explica que o principal vetor de transmissão são as fezes das aves. Quando o pombo tem as excreções, são excretas ricas em nitrogênio. E aí tem uma proliferação de um fungus, que é o famoso Cryptococcus, né? E aí esse fungus em contato com o homem que pode ocasionar a doença. Segundo a médica, a pneumonia e a meningite são as doenças mais comuns relacionadas aos pombos. Na pneumonia, a tosse, a febre, o mal-estar, o catarro, isso pode acontecer. Quando ele já invade o sistema nervoso central, ou seja, a cabeça, a gente já tem aquela forma assim de dor de cabeça, febre, vômito, um mal-estar geral, um rebaixamento do nível de consciência. O que seria isso? Quando o paciente vem bem e de repente ele começa a ficar mais comatoso, começa a ter uma consciência mais rebaixada. Então ele pode apresentar dessas duas formas.
Por isso, a limpeza de locais onde há presença de fezes de aves deve ser feita com muito cuidado. O ideal é que você use água, né? O interessante é que você não varra isso, porque essa poeira a poeira que levanta da varrição dessas fezes pode causar doença. É a inalação dessa poeira que causa o problema. Então sempre lavar e esfregar lavar com água e sabão. Usar água sanitária também. A infectologista alerta ainda que pessoas que precisam entrar em contato com as aves devem usar luvas e máscaras. Se a gente vai ter uma exposição maior, né, com as fezes, e essas fezes pode ter esse fungos, a orientação vale para todo mundo. Tanto para quem tem esse contato direto devido à profissão, ou para quem ocasionalmente vai ter esse contato aí com as fezes dos pombos. De acordo com Daniel, qualquer cidadão pode denunciar ao setor de zoonoses os locais onde há pombos. Os proprietários dos imóveis, então, são localizados e autuados. Se houver necessidade de retirada desses pombos, deve-se entrar em contato com um órgão ambiental, geralmente o IBAMA, né, para você ter autorização para manejar esses pombos, fazer a retirada dali e levada para um lugar mais adequado. E, como eu falei, evitar o acesso dele de volta para o local. A gente mostrou ontem aqui no Nesp Notícias que o SEJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, tem ajudado a diminuir o índice de analfabetismo em Bauru. E a Secretaria Municipal de Educação está com inscrições abertas para quem quiser frequentar as aulas. As informações com a repórter Kátia Vanzini. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto em todas as escolas ou unidades onde existam turmas do SEJA em Bauru. Eu vou conversar com a diretora do SEJA, Maria Lúcia Reis. Quem pode se inscrever, Maria Lúcia? Alunos a partir de 15 anos sem limite de idade. Que tipo de documento que a pessoa deve portar? Cópia do RG, a princípio. Uma cópia do RG. E se tiver história? A história escolar pode trazer também, mas se não tiver, nós fazemos uma provinha de início. As aulas começam quando? As aulas já começaram dia 23 de julho, mas as inscrições ainda estão até dia 31 de agosto. Estamos aceitando inscrições ainda. Então, quem ainda não participe e tiver interesse, há tempo? Há tempo, com certeza, há tempo, sim. Agradeço pelas informações. Os endereços, então, das unidades você pode obter no site da Prefeitura Municipal, na Secretaria de Educação, ou pelo telefone 3214-4402 ou 3214-4403. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. No próximo bloco, vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Sandra Franco. Ela explica as novas regras para a composição do Conselho Tutelar. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e agora vamos falar sobre as eleições para o Conselho Tutelar de Bauru, que vão passar por mudanças. A principal delas é que neste ano a escolha vai ser aberta para a participação de qualquer pessoa com domicílio eleitoral na cidade. Para falar mais sobre o assunto, recebemos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Sandra Franco. Sandra, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada, Larissa, pela oportunidade. Sandra, nós vimos que os vereadores aprovaram nesta semana essas mudanças e foi pedido que eles aprovassem o mais rapidamente possível. Gostaria que você explicasse de forma geral, então, o que vai mudar na escolha, nos critérios para a composição do Conselho Tutelar neste ano. Isso, a partir do ano deste ano de 2015, nós temos o processo de escolha unificado, que acontece em todo o território nacional. E, como você já falou, todo o cidadão bauruense, a partir dos 16 anos, que tenha título de eleitor, ele pode estar votando. O voto é facultativo, é até importante assim, as pessoas se conscientizarem da importância do conselheiro tutelar, da importância da sociedade escolher esse conselheiro tutelar. Então, ficar atento a quem estará participando, o currículo desses candidatos, quem realmente vai estar compromissado com o direito da criança e do adolescente, em garantir esse direito. Antes, esse voto era restrito para representantes de instituições? Isso, antes eram entidades que votavam, normalmente um usuário desta entidade, um técnico, pessoas vinculadas à área da infância. Hoje não, hoje todo o cidadão bauruense pode estar votando.
Esse processo, Bauru está fazendo um pouco às pressas, porque a votação é agora no início de outubro, no calendário unificado, mas Bauru não vai conseguir chegar a essa data. O que aconteceu que as mudanças ficaram sendo discutidas mais agora para o fim desse processo? Na verdade, não estão sendo discutidas agora, né? Na verdade, o Conselho já vem discutindo desde o final do ano passado. Aguardamos algumas resoluções do CONANDA e a última resolução até saiu em março agora de 2015 e fomos adequando esta nova lei. E sempre é muito preocupado em não violar o direito do candidato. Então, essa foi uma preocupação muito grande dos conselheiros de uma maneira geral. Então, assim, não vemos que haverá prejuízo em não acontecer no dia 4 de outubro. Então, isso que é importante, não vai ter prejuízo para o candidato. E o importante é que no dia 10 de janeiro, todos os conselheiros estarão sendo empossados, que é a data unificada. E quem pode se candidatar, Sandra, para esse cargo de conselheiro? Quais critérios essa pessoa deve atender? A pessoa ela tem que ter formação nível superior completo, ela precisa ter experiência comprovada na área da infância, de aproximadamente 2 anos. Quer dizer, tem que ter uma familiaridade com o tema. Isso, exatamente. Para garantir mesmo que verdadeiramente ele entende da criança, ele entende do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Idoneidade moral, que é importante, ele está apresentando. Essa experiência tem que ser comprovada, né? Acima de 21 anos, ela precisa ter. E morar no município de Bauru, tem que residir no nosso município. E para um mandato de quanto tempo, conselheiro? 4 anos, também é a nova regra. A partir de 2015 serão 4 anos, a gestão terá 4 anos. E quem quiser se candidatar, quem está avaliando se compensa se candidatar, qual que é a carga horária e o salário, Sandra? Hoje a carga horária está por 40 horas semanais. O salário está em aproximadamente R$ 2.500 e depois tem os adicionais, adicional noturno, enfim, porque ele também tem o sobreaviso a cumprir nos finais de semana, feriados e noturno. Então, existem esses adicionais que também atribuem ao salário dele. Qual que é o papel de um conselheiro? Que atividades ele desenvolve? O conselheiro tutelar, ele precisa aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele precisa ter conhecimento, estudar bastante. Até em função disso, o conselho vai estar capacitando os que entrarem, em função até de não se ter essa prova escrita, até para que o candidato não fique em dúvida. Nossa, mas não vai ter uma prova escrita, será que ele vai ter competência? Na verdade, com a prova escrita ou não, ele precisa de uma capacitação. Ele precisa entender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho vai estar investindo nessa capacitação para que ele consiga entender o Estatuto da Criança e do Adolescente e aplicar as medidas protetivas, que é o que o conselheiro faz. Ele aplica as medidas protetivas na garantia do direito da criança e do adolescente, sempre que esse direito está sendo violado, seja pela família, seja pela sociedade, seja pelo Estado. Essa é uma das mudanças para este ano também, né? Que a Sandra acabou de citar. Antes havia uma prova, agora na seleção não vai mais ter essa prova. Mas tem essa capacitação posterior para que garanta essa formação desse profissional. E é um profissional que ele tem que tomar decisões rápidas, né? Ele tem que estar à disposição, inclusive aos fins de semana, feriados. Exatamente. É um profissional que ele tem que ter muita sensibilidade, ele tem que ter muito conhecimento, porque muitas das aplicações dessas medidas, ele vai definir a vida de uma criança, de um adolescente. Então, ele tem que ser uma pessoa muito centrada, ele tem que estar muito bem preparado. Por isso, a capacitação para esses conselheiros. Decisões sobre a guarda das crianças, por exemplo, de uma criança, por exemplo, passam por um conselheiro? No momento do abrigamento, sim. Depois vai para o judiciário, aí a decisão é do juiz. Sandra, para quem está nos acompanhando e ficou interessado, as inscrições estão abertas, elas abrem quando? As inscrições estarão abertas a partir da semana que vem. Acompanhem no Diário Oficial do município de Bauru.
provavelmente na quinta-feira que vem já estará sendo publicado. E quem quiser votar, agora que todo mundo pode participar dessa votação, a votação não vai ser mais no dia 4, mas vai ser em qual período? No período, vai ser no mês de outubro mesmo. Ao longo de todo o mês? Ao longo de todo... Não, vai ter um dia, mas o planejamento já está para outubro ainda. Então isso também será publicado no mesmo texto do Diário Oficial? No mesmo edital, exatamente. Tá certo, muito obrigada por seus esclarecimentos. Obrigada eu, Larissa. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!